Vanessa Lacombe, ela que tem, gente, nas redes sociais dela, Vanessa Lacombe fala sobre esses e outros temas. Então vale a pena conferir, que tem um diálogo lá até preparar pro nosso bate-papo aqui. Vanessa, bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada, Babi. É um prazer estar aqui de novo com a nossa coluna Papo de Bem com a Mente. E me diga uma coisa, a gente, quando você falou silêncio, né? Existem vários tipos de silêncio. Eu queria até porque você colocou, né? Esses silêncios que machucam, como melhorar a comunicação com quem a gente ama. Pois é, Babi, porque tem silêncios que são silêncios providenciais, né? Às vezes você está num momento turbulento e você precisa de um tempo para pensar, para elaborar. Então, o silêncio faz parte desse momento. Ele é um momento que ele precisa acontecer, né? Que a gente, às vezes, precisa De respiro, né? Isso, se resguardar um pouquinho, de organizar as ideias, né? Mas não pode parar por aí, né? A gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa seguir em frente, a gente precisa resolver os conflitos, resolver as situações desafiadoras que a gente passa na vida, e são muitas, né? Então, a gente tem essa diferença, o silêncio que é um silêncio de cura, de resguardo, de olhar para dentro, e o silêncio que é um silêncio que machuca, né? Às vezes a pessoa usa o silêncio, na dinâmica de uma relação, ela usa o silêncio para ferir, né? Ela usa o silêncio ali para magoar, então é um silêncio que às vezes a própria pessoa também está magoada, e ela não dá conta de falar sobre isso, então é um silêncio que está escondendo a mágoa dela, né? Então, ela ainda não deu conta de elaborar. E ela se fecha, ela silencia. Então, é aquela pessoa que você pergunta assim, tô percebendo que você está um pouco diferente hoje, Babi. Aconteceu alguma coisa? Aí você fala, não, nada não, nada não. Esse silêncio, na verdade, esse não querer falar, ele diz mais do que se você tivesse dito alguma coisa, né? Então, ele está falando. E assim, então tem esse silêncio, né? Que é um silêncio de uma mágoa que está ali dentro. Ele tem um silêncio que é um silêncio que pune, né? Que a pessoa usa o silêncio para punir. Ah, tá querendo falar comigo agora? Pois agora não vai ter. Né? Eu tentei, às vezes assim, eu tentei, tentei por onde, fiz algum movimento e o outro não me respondeu. Então eu fico em silêncio para punir, com a intenção de realmente magoar, né? De famoso deixar no vácuo, né? Mas ele tem uma intenção de ferir, sabe? De realmente maltratar. E tem o silêncio que distancia, né? Aquele silêncio que a gente vai ficando quieto e o silêncio vai... E a distância, o afeto na relação, ele vai se distanciando, vai criando um espaço entre as duas pessoas, né? E às vezes a gente acha assim que, mas estar em silêncio é melhor do que arrumar uma discussão, né? Discutir, brigar. Não, gente, às vezes é melhor a gente... eu não falo aqui de discutir, a gente vai falar um pouquinho sobre como ter uma comunicação não violenta, uma comunicação aberta, clara, mas às vezes o silêncio ele magoa mais, ele fere mais do que uma conversa. Gente, ela falando isso dói aqui em vários lugares aqui. Eu falei, vai ser um consultório isso aqui. E eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu, duas coisas, silêncio, até pro ouvinte poder materializar e ver como isso é forte. Eu tava com umas manchas roxas no meu corpo e um colega meu falou, não, eu vou te achar o melhor angiologista, porque não tá normal essa menina aí cheia de mancha roxa. Me pegou o melhor angiologista de Brasília, era um senhorzinho. E aí eu fui lá, cheguei nele e falei, olha, eu tô com essas manchas roxas, não sei o que é, não bati em lugar nenhum, não faz sentido essas manchas aqui não, tá todo mundo preocupado comigo, achando que eu vou morrer. Aí ele olhou pra minha cara, conversou, aí falou, então, minha filha, lá no interior de Minas, de onde eu venho, algumas mulheres, elas às vezes brigam com o marido faz uma coisa que elas não gostam, tá vivendo uma situação que ela não gosta, e elas ficam em silêncio, fica calada, meio, não foi acostumada a dizer, e tem medo de falar alguma coisa, tem uma briga pior, e ela vai guardando aquilo, e ela acorda toda cheia de roxo. E a gente chama isso lá no interior de Minas, minha filha, de mágoa. Você tá doente não, você tem mágoa. Ai, meu Deus! Eu só chorei, porque meu tá marejando só de lembrar. Eu só chorava. E assim, ele era uma fortuna, que era o melhor angiologista aqui de Brasília, era um senhorzinho, ele nem me cobrou a consulta, ele só me abraçou e falou, tchau, eu vou tratar essa roxa em outro lugar, assim, mas vai tratar. E vai falar. Porque a gente acha que colocar para debaixo do tapete resolve, né, Babi? Mas não resolve. E o corpo acaba somatizando,
né? Suas manchas roxas provavelmente eram somatizações de assuntos que você realmente precisava falar, precisava botar para fora, precisava resolver, né? O que a gente não resolve fica registrado, fica guardado e debaixo do tapete não resolve, vai crescendo, vai aumentando, né? A gente acaba que não resolve as situações e fica um monte de buraquinhos assim, como se fossem feridinhas assim, aberto, né? Então assim, não, botei um band-aid ali em cima e vou seguir, mas o band-aid não sustenta para sempre, né? E por que a gente tem essa mania de fugir de conversas difíceis, né? Assim, que hábito que a gente tem? Babi, tem alguns motivos que fazem a gente fugir, né, das conversas difíceis. Eu acho que o principal, assim, o primeiro deles é o medo do conflito. A gente não aprendeu a ter conversas difíceis. A gente não aprendeu a resolver as nossas situações a partir da conversa, do diálogo. Então, a gente evita o conflito. A gente acha que todas as situações vão acabar numa guerra imensa, numa briga gigantesca. E aí, a gente evita resolver, né? Então, a gente tem medo desse conflito. É um dos motivos que fazem a gente evitar as conversas difíceis, né? Outro muito importante é o medo que a gente tem de magoar e também de ser magoado. Porque muitas vezes a gente já passou por outras situações de desconforto, de desentendimento, onde a gente foi magoado. Então, a gente evita, e aí isso leva a gente até para um estilo de enfrentamento, de conflito, que é o estilo evitativo. A gente evita, não quero resolver o conflito, então a gente evita o conflito de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, porque a gente sabe, então assim, tem algumas pessoas que sabem que em situações de estresse, elas ficam muito alteradas e tendem a magoar o outro. Então, elas já sabem que então não vou nem ter essa conversa, porque eu já sei que eu vou falar o que eu não devo, e aí pronto. Isso tem uma explicação fisiológica por trás, né? Tem toda uma questão aqui cerebral que explica essa situação, que realmente acontece, que é aquela situação assim, sabe quando você vê, já passou? Você já fez, você já gritou, você já brigou, você já esbravejou. Então, existe toda uma explicação fisiológica, neurofisiológica por trás. Mas, se a pessoa já se conhece, ela fala, não, eu sei que é um jeito que eu funciono. Então, eu não vou nem tentar conversar, porque aí eu já sei que eu fico agressivo, né? Porque ela não conhece as formas de regular o cérebro para conseguir ter uma conversa difícil, que a gente precisa, né? Então, esse medo de magoar e ser magoado é um outro motivo. O outro motivo é a dificuldade da gente nomear o que a gente sente, porque a gente não cresce tendo ali, normalmente, via de regra, a nossa geração, principalmente, né, Babi? A gente não cresceu aprendendo a falar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a gente não aprendeu a dizer para o outro, eu fiquei triste, não gostei da forma como você falou comigo, não gostei dessa atitude e tal, né? Então, a gente não aprendeu a falar sobre as nossas emoções. Então, a gente aprendeu, via de regra, a botar debaixo do tapete, né? E aí, ter que enfrentar, ter que falar sobre isso, muitas vezes parece um desafio muito grande. As pessoas acham que elas não dão conta. Nossa. Né? E outra questão de histórico familiar, né? Muita gente cresceu lidando com os conflitos dessa forma, a gente não resolve, a gente não fala, a gente só passa por cima. E aí tem gente que acha também que não falar sobre isso, não entrar em contato com as dores e com os sentimentos, é ser forte. E que a gente precisa ser forte, né? Eu não vou fraquejar, eu não vou falar não vou entrar em contato com essa dor, com esse roxinho que está aqui, eu não vou entrar em contato, porque eu preciso ser forte, eu preciso dar conta. E aí a pessoa acha que isso é resolver, mas não resolve. E essa questão de histórico pode até explicar, porque muitas vezes a gente faz isso como punição, que teve esse silêncio, acho que como punição. Sim. Não sabe falar de outra maneira, acha que não vai resolver, se não for... Que silêncio é uma forma de punição também. É uma forma de violência, inclusive, né? O silêncio é uma forma de violência, é uma forma de eu dizer para o outro, né? Penalizar o outro. Isso, exatamente, Babi. É uma forma de penalização o silêncio. Muitas vezes é usado como isso, de forma estratégica. Conheço bem. Eu conheci, agora graças a Deus me libertei disso. E como é que se a gente gosta daquela pessoa, gente, se você tá com uma pessoa que faz isso, não quer diálogo, aí você sai, vai procurar outra coisa para fazer. Vai procurar terapia, como a doutora Vanessa Lacombe sempre fala, que reforça, e depois vai procurar outra pessoa, vai procurar pessoas que querem resolver juntos. E nisso, que hoje, assim, eu estava até comentando com a doutora Vanessa antes da gente começar, assim, eu acho que funciona muito minha dinâmica com meu marido hoje, porque nós dois decidimos conversar.
E a gente não tinha um ferramental como um todo. A gente fica buscando formas da gente conversar para não deixar nada embaixo do pano, depois ter aquela sujeira enorme, maior que o tapete, assim, maior que o sofá, até aquela sujeira embaixo do pano, assim, embaixo do tapete. Como é que a gente melhora a comunicação com quem a gente ama para evitar essas situações? Babi, aqui entra muito a questão da comunicação não violenta, né? Os princípios da comunicação não violenta. Eu achei muito legal o que você falou, porque você falou assim, nós fomos buscar outras formas de nos comunicar. Então, gente, a gente está aqui, a gente ainda tem muita estrada pela frente, tá tudo bem a gente precisar aprender coisas novas, né? Então, a gente tem a humildade de olhar para a gente e reconhecer que a gente pode ainda melhorar, que a gente pode desenvolver. Busquem ajuda, né? Pode ser através da terapia, como a gente fala sempre aqui, podem ser cursos, né? Existem muitas estratégias. Livros, né? Tem livros de legais. Hoje em dia a gente tem tanta informação disponível, né? Então, a gente busca dedicar um tempinho da nossa semana para aprender, vai fazer toda a diferença. Mas alguns princípios da comunicação não violenta que a gente precisa olhar por exemplo, a gente começa uma fala falando sobre a gente. Eu não começo falando sobre o outro. Eu não começo falando, Babi, você é agressiva, você foi grossa comigo tal dia, né? Eu começo falando sobre mim. Babi, eu me senti diminuída quando você falou tal e tal coisa. Aquilo pegou para mim de um jeito diferente. Então, eu falo de mim, eu não acuso o outro. Porque quando a gente entra numa conversa acusando o outro automaticamente vai para a defensiva, né? Então, ele vai para um lugar de defesa e ele para de ouvir, que é um outro princípio que a gente tem aqui. Escutar de verdade, ouça o outro, sem querer se justificar, sem querer falar logo em seguida. Ouça para realmente ouvir, para escutar o que o outro está dizendo, para tentar compreendê-lo, para tentar se colocar no lugar dele, entender o porquê dele estar naquele lugar, dele estar com aquele sentimento, de que forma que o que eu fiz causou esse sentimento no outro, né? Então, ouça com ouvidinhos de escutar, né? Fundamental. É tão difícil isso. É difícil. Já fala que já quer se justificar, já quer contra-argumentar. É difícil. Escolher o momento certo para ter essas conversas também é fundamental, né? Então, não é naquela hora ali da correria de manhã, saindo para trabalhar, para levar a menina na escola, a gente vai ter uma conversa que agora... Não, peraí, né? Escolher o momento certo também é importante. Então, falar, né, de você mesmo, escolher o momento certo, ouvir com interesse genuíno. E aí, uma coisa muito importante, evitar rótulos e generalizações. Então, assim, você é grosso, você é grosseiro, você é sempre assim, mimada. Né? O que isso fala sobre o outro? Isso fala de um conceito que eu tenho sobre esse aspecto, por exemplo, sobre o mimada, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de rótulos, generalizações. E aí entra uma parte muito importante, que é descrever o comportamento. Descreva. Legal. Fale assim, eu fiquei magoada quando você disse para mim que a gente tinha que ir na casa da sua mãe esse final de semana. Você não me perguntou antes se eu tinha alguma programação, você não quis saber se eu tinha interesse em ir. Então, você só pegou e afirmou. Por exemplo, né, algumas escolas usam um conceito de elegância. Ai, fulano foi elegante hoje. Pelo amor de Deus, eu quero morrer com isso. O que é elegante? Defina elegante. Então, isso é um rótulo. Olha... A escola que está ouvindo, os pais que estão no carro neste momento, vamos conversar com a escola, porque eu tirei o meu filho da escola, um dos motivos foi isso. Tudo era deselegante. Você está sendo deselegante. Deselegante o quê? Assim, o que o menino fez? Sei lá, qualquer coisa. Aí virou um xingamento ser deselegante por qualquer coisa que a criança faz. A criança não está nem entendendo que diabo é deselegante. Exatamente. São conceitos complexos. A gente precisa destrinchar. Então, o rótulo, ele traz um conceito complexo a partir de uma visão que eu tenho. A gente tem que destrinchar em comportamentos. Olha, não foi legal quando você puxou o cabelo do colega. Não foi legal, eu não me senti bem quando tal e tal coisa aconteceram. Descrevam o que vocês estão vendo e o que é que deixa desconfortável. E comecem com conversas pequenas, gente. Não precisa já ser uma DR Gigamaster, né? Comecem com conversas pequenas. Agora, e quando é o negócio do outro não sabe se comunicar também, assim, aí o outro não está pegando comunicação violenta, como é que a gente lida? Então, primeiro, a gente faz do jeito certo. A gente é o exemplo. Então, a gente começa fazendo certo, sendo o exemplo, né? A gente começa mostrando
como que a gente gostaria de ser tratado, né? A gente trata da forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, a gente começa sendo exemplo. Às vezes, a gente precisa ter empatia também, né? O outro não deu conta, não aprendeu. A gente tem empatia, mas a gente também não pode deixar de falar ou de se posicionar. A gente já falou aqui numa outra coluna essa questão do rótulo da boazinha, né? Para manter a paz a qualquer custo. Não, a gente precisa se sentir bem para ter uma comunicação, né? Ok. E a comunicação é uma via de mão dupla. Então, mas alguém precisa começar um movimento. E aí tem um outro ponto também. Às vezes a gente quer ter a comunicação, a gente quer falar, mas o outro simplesmente se recusa, ele se fecha. Aí a gente precisa, às vezes, talvez vai precisar de ajuda para entender, né? Para que o outro possa entender, como a gente falou aqui agora há pouco, que o se recusar a falar, ele também é uma forma de violência, é uma forma, né? Como que eu tô nessa relação? De que forma que eu estou presente? Como que eu contribuo para o crescimento dessa relação? Né? Se eu me recuso a conversar, se eu me recuso a escutar o meu parceiro, um colega, um filho, um pai, uma mãe, né? Eu me recuso a ouvi-lo, de que forma que isso contribui para a nossa relação, sabe? Então, como que isso vai contribuir para o crescimento da nossa relação? Então, o que isso fala sobre essa relação, né? Então, a gente precisa olhar para isso tudo. Gente, e aí depois pergunta o que está fazendo nessa relação e se não está dando certo. Isso. E adoro os desafios também que você sempre traz, Vanessa Lacombe. Conta pra gente. Então, hoje a gente vai trazer um desafio diferente, né? Eu queria... Diferente assim, né, gente? Lá no meu Instagram, no @VanessaLacombe, conta pra mim. Eu vou colocar lá uma caixinha e eu vou pedir para você escolher uma pessoa que você acha que você precisa dizer alguma coisa, que o silêncio está aí, e tentar dizer para ela o que você precisa dizer. Não precisa ser coisas elaboradas, gente, mas obrigado, me desculpa, estou pensando em você, sabe? Algo que você precisa dizer para a pessoa. E aí você vai conversar com essa pessoa e depois vai me contar como que foi a reação dela. E se para você ainda está muito difícil, você vai me contar, né, o que está te impedindo de falar com essa pessoa. Sabe, já rende aí. As próximas colunas já vão sair de muitas dessas caixinhas da Vanessa Lacombe. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Obrigada, Babi. Foi um prazer estar aqui.